Novembro 24, Ezequiel 33. O atalaia, que é a vigia, e o povo. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, diga ao seu povo o que acontece quando eu faço vir a guerra a um lugar. Deus que faz vir a guerra. O povo desse lugar escolhe alguém para ser vigia, atalaia. Quando vê o inimigo chegando, o vigia dá o alarme para avisar toda a gente. Se alguém ouve o aviso, porém não se importa, e o inimigo vem e o mata, esse alguém é responsável pela sua própria morte. Ele é culpado da sua própria morte porque não deu ouvidos ao alarme. Se tivesse escutado e se importado, poderia ter escapado. Mas se o vigia vê o inimigo se aproximando e não dá o alarme, o inimigo vem e mata aqueles pecadores. Nesse caso, eu considerarei o vigia como responsável pela morte deles. E vou exigir o sangue deles do vigia. Agora, meu imortal, estou pondo você como vigia e atalaia de toda a nação de Israel. Você dará a eles os avisos que eu lhe der. Se eu disser que o homem mau vai morrer, mas você não o avisar para que mude o seu modo de agir e assim salve a sua vida, aí ele morrerá sendo pecador. Nesse caso, eu considerarei você como responsável pela morte dele, porque não avisou. Porém, se você avisar o homem mau e ele não parar de pecar, ele morrerá como pecador, mas você viverá. O que Deus está falando aqui? Quando ele fala aos seus servos, vai lá e avisa fulano que ele está errado, que ele tem que mudar o comportamento dele, e você não vai, o que acontece? Aquele fulano, ele vai ser punido por aquele pecado dele, e você também, porque você não avisou. Agora, se Deus fala, você avisa e ele não muda, problema dele, você fez a sua parte. Isso parece muito simples, óbvio, mas só que tem um detalhe. Quando Deus manda você falar com uma pessoa de uma posição superior, não é fácil não. Como é que Ezequiel vai chegar ao rei, às altas autoridades e dizer: vocês estão agindo todos errados, vocês têm que fazer a coisa certa, Deus vai punir vocês? Pensa que é fácil? Chegar e falar para um rei que ele está errado? Aí ele está dizendo: se você não falar, ele vai morrer e eu vou cobrar de você. É difícil ser mensageiro de Deus, viu? O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, repita aos israelitas o que eles andam dizendo. Os nossos pecados e maldades são um peso para nós. Estamos nos acabando. Como podemos viver? Diga-lhes que juro pela minha vida que eu, Senhor Deus, não me alegro com a morte de um pecador. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Eu gostaria que ele parasse de fazer o mal e vivesse, que se arrependesse. Povo de Israel, arrependimento é parar de fazer, tá? Lamentar o que fez de errado e tomar a decisão de não fazer mais. Povo de Israel, pare de fazer o mal. O que é que vocês estão querendo morrer? Agora, meu imortal, diga aos israelitas que quando o homem correto pecar, o bem que ele fez não o salvará. Se um homem mau parar de fazer o mal, ele não será castigado. Quer dizer, não adianta você ser bonzinho, fazer de sedacá, fazer caridade e fazer a coisa errada. Não vai valer nada essa caridade. Por isso que Paulo diz: caridade não salva, obra não salva. Você tem que ter fé, porque quando você tem fé em Deus, você faz o que Deus manda. O que é isso que Deus quer? O que Ele quer é isso, que a gente faça o que Ele manda. Obedeça a Ele. Quando um homem mortal, um homem correto, pecar, o bem que ele fez não o salvará. E se um homem mau parar de fazer o mal, ele não será castigado. E se um homem correto começar a pecar, ele não continuará vivendo. Tinha que morrer. Por isso que Jesus precisou morrer por nós. Se eu prometer dar a vida a um homem correto, e se ele começar a pecar, porque pensa que a sua bondade passada o salvará, aí eu não lembrarei de nenhuma das boas ações que ele praticou. Ele morrerá por causa dos seus pecados. Se eu avisar um homem mau dizendo que vai morrer e ele parar de pecar e fizer o que é bom e correto, por exemplo, se devolver o objeto que lhe deram como garantia de pagamento de uma dívida, ou se devolver o que roubou, se ele parar de pecar e seguir as leis que dão vida, ele não morrerá, mas viverá. Eu perdoarei os pecados que cometeu. Ele viverá porque fez o que é bom e correto. No entanto, o seu povo diz que o que eu, Senhor, faço não está certo. Julga Deus, né? Ah, Deus é injusto.
São eles que não estão certos. Quando o homem correto para de fazer o bem e começa a fazer o mal, ele morrerá por causa disso. Quando o homem mau para de pecar e faz o que é bom e correto, ele salvou a sua vida. Mas você, povo de Israel, diz que o que eu faço não está certo. Eu os julgarei por aquilo que fazem.